Todo lugar que você vê uma plaquinha, vê um viaduto. Mas será que são essas as obras prioritárias para a cidade hoje, para o Distrito Federal? Enquanto as salas estão superlotadas, salas de aula, enquanto no CRAS a gente vê as pessoas morrendo literalmente na fila. Então, infelizmente, nós não temos uma cidade hoje tão democrática assim. DF Democrático. É isso aí, estamos no DF Democrático, esse que é um quadro que vem debatendo as eleições no Distrito Federal. Eu sou Vinícius Borba, conversando hoje com vocês, jornalista aqui do Distrito Federal, e trazendo aí algumas pessoas que participaram do processo eleitoral no DF. Estamos nesse momento especial aí conversando com o Gabriel Magno, ele que é professor, sindicalista e foi eleito deputado distrital no Distrito Federal. Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa rádio. Beleza, valeu Vinícius, é um prazer estar aqui conversando também sobre esse momento muito decisivo, né? Da vida do país, da democracia brasileira, mas também no Distrito Federal. A gente saiu de uma eleição que foi muito importante, acho que foi muito bonita, acho que o PT, o campo progressista, na verdade, no Distrito Federal, conseguiu mostrar para a cidade que tem projeto de cidade, né? Infelizmente, nós não tivemos segundo turno aqui no DF, mas isso não apaga a brilhante e bonita campanha que nós fizemos, seja com a Rosilene, com o Leandro Grais, para mostrar que é preciso debater o Distrito Federal. O DF hoje virou uma cidade, eu tenho dito que o DF virou uma cidade proibida, né? Uma cidade dos negócios. E a cidade precisa ser democrática, a cidade precisa ser para todo mundo, precisa ofertar serviços públicos de qualidade, garantir o direito à cidade das pessoas, não só no questão da mobilidade urbana, do transporte, mas como as pessoas conseguem vivenciar a cidade. Isso é geração de emprego, geração de renda, ter escola, ter saúde, acabar com as filas do CRAS, pensar parques, lazer, cultura e participação. Porque direito à cidade também é você participar sobre a cidade, definir, escolher aonde vai a prioridade do orçamento, né? A gente tem visto um governo em uma cidade que tem feito um monte de obra pela cidade. Todo lugar que você vê uma plaquinha, vê um viaduto. Mas será que são essas as obras prioritárias para a cidade hoje, para o Distrito Federal? Enquanto as salas estão superlotadas, salas de aula, enquanto no CRAS a gente vê as pessoas morrendo literalmente na fila. Então, infelizmente, nós não temos uma cidade hoje tão democrática assim. Ela foi muito capturada, né? E acho que nós conseguimos trazer esse debate para a eleição. Infelizmente, não tivemos segundo turno, né? A população, e eu quero agradecer também todo mundo que participou da nossa campanha. A gente vai fazer esse mandato lá na Câmara Legislativa na condição de oposição, né? Foi assim que o povo do Distrito Federal escolheu e faremos uma oposição muito responsável, mas muito combativa, mas também aquilo que for melhor para a cidade a gente vai estar também propondo muito. Acho que o papel da oposição vai ser esse, fiscalizar o governo, né, e aquilo que for também importante para a cidade, mas também uma oposição muito criativa e propositiva. Isso que nós faremos lá e estamos com essa expectativa muito grande desse mandato, que começa dia 1º de janeiro do ano que vem. Que legal, parabéns, nosso recém-eleito deputado distrital e que já trabalhava na Câmara também com a nossa querida deputada Arlete Sampaio, né, Gabriel? Fazia um trabalho já acompanhando as políticas públicas com essa parlamentar que foi tão importante para o processo. Mas a gente sabe que política é visão de mundo também, né, Gabriel? E quando a gente fala que há uma cidade que por mais que esteja cheia de obras, tem pessoas morrendo no CRAS, a gente vai descobrir que parece que nos últimos 4 anos de Ibanez, nenhum novo CRAS foi fundamentado, foi construído. Né? A gente sabe que várias estruturas públicas não são priorizadas. Isso a gente vai ver que a gente tem, então, mais políticas de asfalto para carros do que de políticas públicas como um CRAS para poder ajudar a alimentação das pessoas que estão morrendo. A gente sabe que tem pessoas... eu fui na feira no fim de semana em São Sebastião, na comunidade onde eu moro, e infelizmente na feira de São Sebastião a cada 2 minutos eu era interpelado por alguma pessoa me pedindo R$2, me pedindo R$5, pedindo para comprar uma marmita. Não era para comprar cachaça, não era para comprar droga, era para comprar comida. Hoje eu vou na UPA de São Sebastião, levei minha esposa recentemente na UPA, chego na UPA e um monte de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, não é sofrendo vulnerabilidade social. Você que foi um professor também em São Sebastião, Gabriel, a gente sabe que a comunidade, assim como São Sebastião e mais de 30 cidades satélites na volta do DF, sentiram duramente esses 4 anos de abandono social. Né? A gente tem um governo federal aí como o de Jair Bolsonaro, que está na disputa do segundo turno com Lula, mas que priorizou muito passar a boiada, né, desmatar, infelizmente, mas a gente também teve pouco um governo voltado de fato para o social. Ele voltou com uma política que a gente chama política do primeiro damismo, né? Tem a primeira dama, Dona Michele, vai a um local participar de um evento social, mas
não leva uma política de larga escala, leva apenas uma visita de uma autoridade, mas não leva recursos, né? A gente vê que num momento como a gente teve com o governo Lula, houve construções de obras sociais, houve amparo social, houve estruturação de conselhos tutelares, de hospitais, SAMU, várias políticas. A gente vê um Minha Casa Minha Vida que deu no DF 50 mil unidades. Agora a gente tem a perspectiva de ou manter 4 anos de Bolsonaro com pessoas morrendo de fome pelas ruas, ou a gente tem uma outra possibilidade com o Luiz Inácio. Como é que você está vendo esse segundo turno para o Distrito Federal? Bom, eu acho que você colocou uma coisa que é muito fundamental. O Papa Francisco diz que a política precisa ser um espaço do exercício da caridade, né, do cuidado das pessoas. O Lula tem dito isso também, que ele é candidato para cuidar do povo, né, para cuidar das pessoas, e eles não estão precisando. Nem o governo do Distrito Federal, nem o governo federal cuidaram das pessoas. Priorizaram seus negócios e priorizaram uma agenda para a cidade e para o país que não interessa à população. Você falou dos CRAs, né? O São Sebastião, o CRAs está instalado hoje num lugar improvisado. Passa na frente, a toda hora tem as filas, mas os servidores não têm capacidade de atendimento adequado. O do Gama também está precisando de uma reforma urgente. Na verdade, vai cair o prédio e precisa reconstruir. Então, não só não teve construção de novos equipamentos, como os equipamentos atuais foram completamente abandonados. Você falou de São Sebastião, eu queria trazer um pouco desse debate. São Sebastião hoje é no DF a segunda cidade do Distrito Federal com maior número de população em situação de rua. Nossa. E não é a maior cidade, pelo contrário, é uma das menores cidades do Distrito Federal. Então tem um problema muito grave, a população em situação de rua é um problema generalizado hoje no Distrito Federal e não tem política pública para isso. Como é que você resolve esse problema que é tão dramático? Você precisa ter primeiro uma política de geração de emprego e renda. A gente vê aqui que no governo Lula, dos governos Lula e Dilma, entre 2013 e 2016, houve 484 mil empregos criados de carteira assinada. Isso sim reduz a população de rua, não é, Gabriel? As pessoas não têm emprego, as pessoas não têm renda, porque é fundamental, né? E obviamente, um programa de proteção social que dê conta, que atenda todas as pessoas, porque hoje nós não temos. Porque quando o governo Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, ele acaba com uma ideia de um programa de proteção social que era muito fundamental, era muito importante. Porque primeiro que era o maior programa de proteção social do mundo, né, e da história do Brasil. Porque ele pensava a política da assistência social de uma forma muito global, né, muito integral, de cuidado e proteção da família. Né? E quando você acaba com o Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, ele tem uma outra lógica, que é o que o Ibanez fez também aqui no Distrito Federal e que é o resultado das filas do CRAS. Por que o Ibanez? Ele acabou com o DF Sem Miséria, né, que era o nome também do que era organizado o Bolsa Família no Distrito Federal, e ele fatiou os programas. Então ele criou uma série de programas, o Vale Gás, o Prato Cheio, a Cesta. Isso obrigou que as famílias tivessem que, primeiro, começar a ir aos CRAS de tempos em tempos para atualizar o cadastro e para ficar pegando programas fatiados, ao invés de unificar um programa no cadastro. Foi uma política muito exitosa. Isso gerou um aumento de demanda, que nós estamos vendo um desastre, que é isso. Você falou do primeiro damismo, do bolsonarismo, e o Ibanez ele é tão fiel ao bolsonarismo, essa identidade, que ele também instituiu o primeiro damismo na assistência social, né? Aqui no Distrito Federal, colocou a esposa como secretária da pasta e a gente viu o desastre que foi. Então, é preciso e necessário reverter essa agenda, né? Você comentou, eu sou professor e trabalhei muito tempo em São Sebastião, e a educação pública é uma área que está muito ameaçada hoje também, né? No Brasil, como todos os serviços públicos. E nós temos uma política nacional que é completamente desorganizada. A gente viu os escândalos do MEC, né? Seja ministro negociando propina, né, com pastor em troca de barra de ouro para mandar orçamento secreto, inclusive para municípios. A questão da merenda escolar, que é um crime o que estão fazendo com a merenda escolar. Eu acho que você também, né? A gente frequentou escola pública e eu como professor vivi muito isso. A gente sabe que muitas famílias vão para a escola, muitas crianças, muitos adolescentes vão para a escola com uma perspectiva de ter na escola a principal refeição do dia. Porque a merenda escolar sempre foi uma coisa muito importante no funcionamento e na dinâmica da escola pública. E nós estamos hoje com o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com 5 anos de congelamento do valor da merenda escolar por aluno. É isso que coloca hoje uma situação muito grave nas escolas públicas, que as escolas, as secretarias estaduais e municipais do Brasil não têm dinheiro para comprar merenda escolar. É isso que fez com que em São Paulo, numa escola pública, 4 crianças tinham que dividir um ovo.
É isso que fez aqui no Distrito Federal, recentemente, a gente vê a escola tendo que carimbar a criança para ela não poder repetir merenda. Então, porque você tem uma política nacional que foi desorganizada, foi desestruturada. E aí você pensa a política, como é que a política pública tem muito papel no desenvolvimento quando você pensa ela integrada. Porque quando você tem o fortalecimento do programa de alimentação escolar, você não só garante que aquela criança, aquela família que está na situação de vulnerabilidade possa ter uma refeição adequada e melhorar a sua condição social, mas você também pode ter o Estado como indutor, por exemplo, da agricultura familiar, comprando alimento saudável e orgânico, isso fortalece e movimenta a economia. Então tem uma dinâmica que a gente já viveu no Brasil, que é muito possível entrar num ciclo, né, muito importante de valorização, né, e de fazer a economia girar, mas com o papel do Estado muito fundamental na indução dessa economia. Porque o Estado tem um papel muito importante. E a gente vê que quem governa hoje o Brasil e o DF não pensa assim. Não sei se vocês viram, né, o Ibanez desses dias deu uma entrevista dizendo assim, não, o Estado só atrapalha. O Estado serve só para criar cabide de emprego. Quem gera emprego é o setor privado. Bom, se o governador federal acha isso, ele tem que pedir exoneração do cargo. Porque se você acha que o Estado, que o governo, o Poder Executivo não tem um papel, né, importante na economia, de desenvolvimento, de fomento, de geração de empregos, você está fazendo alguma coisa errada. Ou está a serviço, né, de uma minoria. Então, por isso que eu acho que é muito fundamental a eleição do Lula. Né? Você falou assim, nós temos 2 caminhos para escolher no dia 30, temos 12 dias só para lá, e são caminhos muito diferentes, né? E eu não acho que é uma polarização como alguns setores da grande imprensa têm dito, né? Assim, que é uma polarização no sentido até de criminalizar a política, né? De que essa polarização interdita o debate. Não tem debate interditado. Nós estamos falando de 2 projetos muito diferentes, inclusive um que mata e o outro que está morrendo. Né? Então você não tem polarização, não são duas faces da mesma moeda, são projetos muito distintos. E recentemente, aí até voltando a esse debate de São Sebastião, eu acho que o que nós vimos nessa última semana é a face grotesca e perversa do que é o bolsonarismo e que é o governo Bolsonaro. Porque o vídeo que ele fala das meninas venezuelanas em São Sebastião, ô Vinícius, é uma coisa criminosa e absurda. Né? São vários crimes que são cometidos ali. Né? Vários crimes são cometidos ali. Primeiro, um preconceito. Racismo, xenofobia, machismo, né? Porque um presidente que acha que meninas de 14 e 15 anos que estão arrumadas na periferia estão porque querem ganhar a vida com prostituição, né? Que é isso que ele quer dizer, né? Isso mostra uma incapacidade do presidente de valorizar e fortalecer o ECA e de conhecer os direitos das crianças e adolescentes e da periferia das cidades brasileiras, que é o mesmo argumento de falar que na favela, nas comunidades, só tem bandido. Né? E segundo, inclusive ele reforçou com a ida do Lula no Complexo do Alemão. Né? Então essa é uma agenda, primeiro, é o primeiro grande crime que ele comete. E o segundo é um crime gravíssimo, porque se isso é verdade, ou se o presidente visita um local e ele acha que ali acontece prostituição infantil, violência sexual, crime, ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode sair achando que pintou um clima e ir embora e não fazer nada. Então ele é criminoso. Nós estamos diante de um fato que as instituições, inclusive desse país, deviam se movimentar. O presidente cometeu um grave crime contra a Constituição, contra o direito da criança e adolescente, contra o ECA e contra o próprio país. Então é isso que está em jogo no dia 30 de outubro. É se a gente quer esse país de negação de direitos, de destruição, de preconceito, ou se a gente quer o país da liberdade, o país da esperança, o país do futuro, né, do desenvolvimento social, econômico, que protege as nossas crianças, que garante um futuro para a nossa juventude, que protege as pessoas idosas, as mulheres, negros e negras, enfim, os serviços públicos de maneira mais geral. Estou muito esperançoso, que aqui no DF nós perdemos no primeiro turno essa eleição presidencial, mas nós vamos virar. A gente está sentindo na rua como é que as pessoas estão indo para a rua, atendendo chamada, adesivando o carro, pegando bandeira, botando toalha na janela, um clima de assim, ninguém aguenta mais, né? Aquela ideia, ou a gente tira o Bolsonaro, ou o Bolsonaro tira tudo da gente. Acho que o povo entendeu isso. E nós vamos no dia 30 falar para o presidente Lula que ele vai ser eleito, mas que a capital do Brasil é a capital da esperança e quando ele vai morar aqui os 4 anos, nós vamos dizer e vamos recebê-lo que nessa cidade tem muita gente trabalhadora, muita gente que quer e sonha com o Brasil melhor. E nós vamos ganhar essa eleição. Então, dia 30 de outubro, para todo mundo que está nos escutando, nós temos uma grande responsabilidade histórica. É cravar o 13 na urna. Eu disse na campanha, viu, Vinícius, só para concluir e encerro aqui, que eu sou mineiro.
né? Nasci em Minas Gerais e tem um artista que eu gosto muito, que é o Beto Guedes, né? E ele dizia que nós vamos precisar de todo mundo, nós vamos precisar de muito amor e 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então nós vamos mostrar no dia 30 que 1 mais 1 é 13. Né? E vamos digitar o 13 na urna para reconstruir a esperança no Brasil. Fica aí o convite à reflexão do grande deputado distrital recém-eleito Gabriel Magno. Professor, muito obrigado pela atenção, pela acolhida do nosso convite. Esse é o DF Democrático e você que está ouvindo também, compartilha essa ideia. Nós estamos aí para debater as eleições, o processo e trazer as vozes democráticas do DF para a gente conhecer ainda mais a política do nosso Distrito Federal e participar dela, porque é no diálogo, é na conversa e não na censura que a gente vai conseguir vencer. Eu sou Vinícius Borba e fico por aqui com o DF Democrático. DF Democrático.